vocês? Vamos a mais uma aula da Central do Enem, Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Maurício Carvalho. Hoje nós vamos falar de substâncias puras e misturas e como diferenciá-las perante o gráfico de aquecimento. Em primeiro lugar, o que define, ou melhor, o que vai definir substância pura e mistura é a quantidade de componentes. Todo sistema que só tem um único componente é considerado uma substância pura. Se dois ou mais componentes, aí vai ser considerado uma mistura. Tá? Bom, o que eles têm de diferente é que, comparando as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulições de sistemas em substância pura e de sistemas em forma de mistura, é que vamos ter gráficos diferenciados. Lembrando que temperatura de fusão é a exata temperatura em que ocorre a passagem ou a mudança de estado físico sólido para o estado físico líquido. E temperatura de ebulição é a temperatura exata em que ocorre a mudança de estado físico líquido para o estado físico gasoso. Tranquilo? Espero que isso tenha ajudado. Agora, quando eu vou analisar uma identificação através de temperatura de fusão e temperatura de ebulição para uma substância pura, ou se eu quero identificar se isso é uma mistura, eu devo observar se as temperaturas de fusão e temperatura de ebulição são fixas ou variáveis. Se as temperaturas de fusão e ebulição são fixas, significa que eu tenho um gráfico como este aqui, e isto representa uma substância pura. As substâncias puras, então, têm por característica, no gráfico de aquecimento, temperaturas de fusão e temperatura de ebulição fixo, constante. Tá? Agora, se por um acaso eu tiver uma mistura, eu vou ter um gráfico como este aqui. E este gráfico vai representar que eu tenho a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição ocorrendo numa faixa de temperatura e tempo, tá? Que não é fixo. Ou seja, são variáveis. Né? Elas vão iniciar em um determinado tempo e temperatura e terminar em outro determinado tempo e temperatura. Tá? Digamos o seguinte, também não é necessário, né? Vamos acrescentar aqui que não é necessário que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição sejam variáveis para que seja uma mistura. Basta que uma delas fique variável e eu já tenho a certeza disso ser uma mistura. No caso dos gráficos em que eu tenho a temperatura de fusão, tá? É variável, mas é de ebulição fixa, eu tenho uma mistura que recebe o nome especial de mistura azeotrópica. Se eu tenho uma mistura em que a temperatura de ebulição é variável, mas a de fusão é fixa, aí eu tenho uma mistura eutética. Tá? Bom, gente, esse daqui era o recado. Até o nosso próximo encontro.